E hoje o tema é polêmica, hein? Por isso que eu não estou nem aí para vendedor com experiência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli e hoje o tema é polêmica, hein? Por isso que eu não estou nem aí para vendedor com experiência. Então a gente vai falar bastante sobre vendas, bastante sobre vendedores com experiência, se é ou não é legal contratar esses caras, por que eu falei isso na publicação, porque eu acredito sobre isso na publicação. Então nós vamos falar bastante aqui hoje no podcast e estamos ao vivo aí, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Lembrando sempre que a gente faz essas lives todos os dias, às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Então se programa para você estar com a gente aqui no podcast ao vivo, né? Fica gravado, depois a gente disponibiliza também. Mas se você quiser vir ao vivo com a gente está todos os dias nesse horário. Lembrando, é importante você curtir a página, curtir aqui o Instagram, vai lá no YouTube, curte o nosso canal no YouTube. Isso ajuda bastante a divulgar, isso ajuda muito a gente, beleza? Vamos embora sem enrolação. A gente está aqui, como eu disse, ao vivo. Deixa eu só pegar aqui o material, né, pra gente falar. Então é isso. Por que hoje eu comentei, né? Por que eu resolvi fazer uma live falando sobre, eu não tô nem aí para vendedor com experiência? Gente, vamos lá. É importante antes da gente falar isso, a gente entender alguns problemas que existem nesse tipo de perfil, nesse tipo de contratação, né? E por que falar sobre isso? Porque, gente, é uma coisa que eu vivo e sempre vou viver, né, enquanto eu tiver minha empresa o tempo todo. E você que precisa do comercial, ou seja, todo mundo precisa do comercial, também vive ou vai viver isso, né? Então, você precisa saber o porquê que eu realmente acredito que vendedor com experiência, você não tem que se importar com ele. E vai ter algumas coisas que eu vou falar ao longo dessa live, e eu vou te dar algumas dicas, vou te dar estratégias, né? Vou trazer para você aqui no podcast as melhores estratégias. Anota tudo, sempre falo também, anota tudo para você não perder. Então, para quem é esse podcast hoje? O podcast hoje é realmente para quem não está nem não para um grande vendedor, para quem pensa no time, para quem pensa na empresa. É esse o segredo. E vou dizer o porquê você não deve, vou dizer para você hoje porque você não deve se preocupar em contratar vendedor com experiência. Então vou falar bastante sobre isso hoje, vamos embora. Essa é a ideia. A gente sempre traz aqui para vocês as melhores estratégias, né? Por que eu penso assim? Primeiro, e quando a gente fala de contratação, quando a gente fala de equipe, independente se a pessoa é vendedora ou não do seu time aí, ela tem que trabalhar dentro de uma cultura. E ela trabalhando dentro de uma cultura, a cultura da sua empresa é você que faz. Até esses dias a gente estava aqui falando sobre isso, que você que faz o seu jeitão de ser, a sua cultura, a sua maneira de ser, é você que faz. Se ela é boa ou ruim, você é o grande responsável por ser o precursor dessa cultura. E a cultura, ela pode ser muitas vezes, você vai perceber ao longo do tempo, que ela pode ser ruim. E quando é ruim, não é culpa do time comercial, não é culpa do time administrativo, é culpa do dono. Porque a empresa é reflexo do dono. Uma empresa fraca tem um dono fraco. Uma empresa grande, próspera, tem um cara que é grande e tem um cara que é próspero. Por que eu estou falando isso? O primeiro ponto que a gente precisa entender como muito importante é que não adianta você ter o melhor vendedor do mundo na sua empresa se sua empresa é uma empresa muito ruim. Se sua empresa é muito ruim, não adianta você ter o melhor vendedor dentro da sua empresa, compreende? E por isso que você precisa, como dono e dona, mudar. Você precisa, como dono e dona, perceber que se a empresa é o seu reflexo, não adianta você ir para o mercado e querer contratar um vendedor com 20 anos de experiência que, às vezes, nem você conhece ou sabe fazer o negócio direito. Portanto, nós vamos aqui falar bastante sobre isso, vamos falar sobre cultura, enfim,
Tô aqui já dando um overview, né? A gente já tá falando um pouquinho aqui também sobre cultura. E se a empresa é seu reflexo, para que você vai se preocupar em contratar um grande vendedor? E a grande sacada, né, que você precisa perceber quando você vai contratar alguém no mercado é se essa pessoa tem o pilar 1. Como assim? O que é o pilar 1? O pilar 1 é a sua cultura. E o segundo ponto que você tem que observar, se ela tem o pilar 2, que é o pilar 2. O pilar 2, se ela tem o seu jeito de ser, se ela tem principalmente os seus valores. Porque não adianta você ir no mercado, contratar uma pessoa, colocar na sua empresa, se ela não tem seus valores. Aqui a gente já está falando de contratação, não estou falando nem só de equipe de vendas ou de vendedor. E eu vou contar uma história daqui a pouco para vocês que aconteceu com a gente e é um fato. Eu não me preocupo somente se o vendedor é bom ou ruim. Hoje, e há muito tempo, eu me preocupo se ele tem ou não tem o perfil da minha empresa, que é outra coisa. Né? Então, assim, o grande X de você começar fazendo o correto, contratando a pessoa certa para o seu time, quando você fala assim, mas então não é bom contratar vendedor com experiência? Sim, é bom. Também, muitas vezes é importante, dependendo. Porém, não é obrigatório e não é essencial para o seu negócio sobreviver. Esses dias eu estava falando com um empresário que ele falou assim para mim, Gilberto, eu tenho um vendedor aqui que 60% das minhas vendas sai dele. Eu falei, cara, você tá morto. Por quê? Porque ele falou, mas como assim eu tô morto? E se esse cara der uma dor de barriga nele, ele precisar sair da sua empresa, ou ele ter uma oportunidade melhor, ou ele resolver sair por conta própria, você vai perder de 20% a 60% do faturamento. Você hoje está na mão de um cara só. Então, empresários, a grande sacada é quando você tem um time comercial é se preocupar em não ter somente um cara muito forte segurando seu resultado. É claro que é importante você ter bons vendedores no time, mas não adianta você ter um cara só segurando seu resultado. Mas se eu for no mercado, eu acho esse cara no mercado, contrato ele com experiência, aliás, acho alguém com experiência que vai dar o mesmo resultado. E não dá. Por que não dá? Porque as pessoas são diferentes. Então, você, primeiro ponto que você tem realmente observar é que, se eu tô com um cara aqui dentro do meu time, aonde eu dependo desse cara para entregar meu resultado, você tá morto, tá morto. Então, vai sim no mercado, mas busque pessoas com valores iguais aos seus e principalmente que tem o seu jeito de ser. Eu vou contar uma história rápida que aconteceu comigo e eu até ia contar mais para frente, mas já vou falar aquela agora. Foi muito legal. Foi mais ou menos assim, eu era gerente e saí de uma empresa, eu era coordenador nessa empresa, tive uma oportunidade de sair dessa empresa para ir para uma concorrente para ser gerente. E aí, cara, eu cheguei lá nessa empresa com um dia e é engraçado que depois o meu supervisor lá nessa empresa veio trabalhar na minha empresa comigo e contou isso para todo mundo aqui dentro. Com um dia de empresa, eu mandei o melhor vendedor embora da empresa. Então, até vou fazer uma live com esse título que eu acho muito interessante. Mande seu melhor vendedor embora. Eu lembro que quando eu falei pro dono da empresa, ele estava na regional, eles têm até hoje, né, várias regionais, eu cuidava de São Paulo. Ele falou, cara, você é maluco. O que você está fazendo? Você acabou de chegar, você está mandando meu melhor vendedor embora. Eu falei, cara, é assim, uma coisa é diferente de você ter um melhor vendedor, de você ter a melhor equipe. Então, são duas coisas totalmente distintas. Não adianta você ter um melhor vendedor com uma equipe ruim. Não adianta você ter uma equipe top e ter só os caras bonzinhos, os caras que, nossa, eu gosto deles, e não entregar resultado. Então, você tem que aliar as duas. Você tem que ter uma equipe equilibrada, com bons, com médios e com tops vendedores. E vai ter também, sempre tem um outro ali ruim, daí esses você tem que ir trocando ou treinando, né? E desenvolvendo essas pessoas. Mas você não pode ter uma equipe com 10, 15, 20 pessoas onde você dependa de um cara só. E é o que acontecia. E aí, quando eu falei para ele, falei, cara, eu acredito que um dos problemas que a gente tem, e o resultado nessa empresa não acontecia, era um polo que não faturava, né? Eu falei para ele, cara, acho que um dos grandes problemas que a gente tem aqui hoje, de fato, é você ter dentro do seu time uma pessoa como ela, porque ela não tem nada a ver com a sua empresa. Ela reclama de tudo, nada para ela tá bom.
ela em apenas 2 horas que eu fiquei lá, esse cara destruiu a empresa para mim. Eu falei, cara, peraí, acabei de chegar, o cara só tá falando mal da empresa. E aí nós desligamos esse cara. Então, e aí o final é que, cara, graças a Deus a gente teve muito sucesso. A gente conseguiu, de uma forma muito inteligente, prosperar. Por quê? Eu não dependia de ninguém. Eu não dependia de um vendedor, compreendeu? E aí, quando nós fomos, com o tempo, construir um time, com o tempo a gente construiu uma estrutura aonde eu mostrei por A mais B para o dono da empresa que o caminho não era aquele, ele acreditou em mim, até hoje a gente conversa e exatamente que ele fala que eu era maluco, mas não é maluco, é conhecimento, é know-how. Quando você tem conhecimento do que está fazendo, você não tem que ter medo. E vamos lá, por que que eu não me preocupo em contratar só tops vendedores de mercado? Porque esses caras, primeiro, que são muito caros, segundo, que nem sempre eles têm a mesma cultura que eu tenho, o mesmo jeitão que a minha empresa tem, e terceiro, que para achar esses caras, não é que é difícil, não é só isso. Para achar esses caras, muitas vezes, você vai ter que engolir valores. E aí que está o problema. Engolir valores. Porque esses tops vendedores, né, esses vendedores tops no mercado, eles já vêm se achando a última bolacha do pacote. E aí esses caras fazem o que quer dentro da sua empresa e você tem que aceitar. E eu falo que antigamente eu realmente queria trazer esses caras para o meu time. E fiz isso. Mas hoje, não mais. Hoje, quem trabalha comigo, quem está no meu negócio, eu desenvolvo, eu faço o vendedor. E esse cara, ele vai se transformar num top. Só que qual é a diferença? Ele tem a minha cultura, ele tem o meu jeito. Ele se transforma naquele cara, naquele vendedor top dos sonhos de todas as empresas, mas do meu jeito. E não do jeito que o mercado quer, e não do jeito que esse cara foi formado no mercado. Essa é a grande diferença. É a grande diferença da empresa que tem sucesso com a empresa que não tem sucesso. Porque a empresa que tem sucesso, ela se preocupa com isso. Ela realmente ela olha falando assim, pô, se eu mandar esse cara embora, ou se esse cara sair do meu negócio, ele vai me trazer esse problema. Porém, se eu vou no mercado e contrato um cara como ele vai me trazer esse, mais problemas ainda. E traz problemas, gente. Se vocês não fizerem um bom processo seletivo, não adianta você querer ficar contratando o tempo todo pessoas com experiência, porque experiência não quer dizer nada. Nós temos aqui, né, já falamos algumas vezes no podcast, nós temos aqui um podcast de contratação muito legal que eu fiz até com o pessoal do meu RH aqui, o Wellington Vicente, que é o meu gestor de RH, e falando com ele, a pergunta que eu fiz para ele, a gente conversando, foi: quais os passos para a contratação correta? Então, cara, 3 passos. O primeiro passo é você fazer uma boa abertura de vaga. Você vai abrir bem essa vaga, vai descrever bem essa vaga, você vai falar com o teu público qual é a vaga. Então, ó, eu estou contratando e a contratação é essa. Você está falando, comunicando o seu público. O segundo ponto que você tem que observar, além de se comunicar muito bem com o teu público, é falar o seguinte, ó, essa é a vaga, essa é a oportunidade, e você tem que ter esse perfil. Ou seja, fazer um bom processo seletivo, né? Onde você vai fazer boas perguntas. E o terceiro ponto é você saber fazer uma boa integração quando a pessoa entra. Se você trabalha muito bem os 3 pontos, o sucesso é muito, muito maior, compreendeu? Vou beber uma água aqui. Então, o que a gente tem que observar? Esses pontos. Ah, mas se eu não contratar, meu concorrente contrata, deixa ele sofrer. Deixa ele sofrer. Gente, por experiência, tem equipe minha que sai daqui e vai para alguns concorrentes, quando a gente perde alguns colaboradores, acontece, sai daqui ou porque é desligado, ou porque pede o desligamento, faz parte do jogo, e vão para o concorrente. Eu desejo sorte, cara. Porque daquela água eu já bebi, eu sei como é. E nem sempre perder um bom vendedor é ruim, não, cara. Se esse cara não tem seu jeito de ser, sua cultura, pelo contrário.
Então, o que você, eu, todos nós temos que nos preocupar é que se você tem realmente um processo de contratação, se você montou um bom processo de contratação, a chance de dar bom é muito maior. Porém, lembrando, contei a minha história aqui, como eu demiti o melhor vendedor da empresa no primeiro dia, e é fato essa história. A maioria das empresas, cara, vocês não têm um processo de integração, não tem um processo de contratação e muito menos um processo seletivo da vaga. Tem vendedor que trabalha na sua empresa que acha que a função dele é só vender. Às vezes até o dono, né? Às vezes até vocês acham que a função do teu vendedor é só vender. Não é. E aí o cara fala assim para mim, até hoje eu fiz de manhã uma mentoria, tava conversando com a mentorada, né? A gente tava batendo um papo. Eu fiz uma pergunta para ela que cabe aqui, né? A pergunta foi: por que você acha que você não vende mais? E deu um monte de desculpa, falou um monte de coisa, falou de crise, falou, beleza, eu respeito, é a opinião dela. Só que, gente, todo mundo compra. Você compra, eu compro. O mercado é comprador. Se você preparar bem seu time comercial, se você preparar bem sua equipe, com certeza você vai vender, independente se o cara vendedor barra que está contigo é top ou não. Às vezes você vai vender um pouco menos. Só que você tem que preparar esse cara para ele se tornar o top, mas não aquele top que reclama de você, não aquele top que fica o tempo todo, nada que você faz para ele tá bom, que você vai pedir para ele trabalhar um dia, ele vai virar o nariz. Você vai formar pessoas top do seu lado que vai correr com você, que vai dar o máximo, que vai dar o sangue para o negócio, que vai te ajudar a crescer, que vai pensar em crescer, mas principalmente vai ser engajado na sua empresa, que vai fazer a sua empresa crescer, vai fazer o seu negócio se desenvolver. E o que ocorre normalmente é o contrário, você quer contratar pessoas preparadas. Essas pessoas que chegam no mercado, gente, elas são pessoas que muitas vezes não têm sua cultura, não têm seu jeito de ser, muitas vezes elas não estão nem aí para sua empresa, e por isso que eu falo, aí que mora o problema, porque você já contratou errado, não adianta ter experiência. Quando você vai contratar, e uma dica que eu dou para vocês é olhar não somente a experiência da pessoa. Eu não olho só a experiência da pessoa mais. É muito tempo, graças a Deus. Hoje a gente olha outras coisas. Eu olho o fit cultural, ou seja, aquela pessoa tem a ver com a minha empresa, com o meu jeito de ser. Se você fizer isso, você vai ver o quanto que a tua empresa vai desenvolver na contratação e vai contratar melhor o vendedor. Aí que está o segredo. Ah, Gilberto, mas você está dizendo então que eu tenho que formar equipe? Sim. Uma coisa que eu entendi com o tempo, parece bobeira, mas faz sentido, e eu entendi através de um livro, indico para vocês aí, chama-se Mito do Empreendedor, é um livro fantástico para quem gosta de leitura, enfim, para quem gosta de livros, né? É um livro de negócio, assim, que a minha empresa, cara, a sua empresa é assim também, talvez você não entenda, que a nossa empresa é escola. Pensa o seguinte, a maioria das pessoas que estão no mercado, 90% delas, não estudam depois do final do ensino médio. E o Brasil é um país que não forma profissionais, ele forma alunos, na minha visão. E o que é formar profissionais? É um mercado onde o cara já sai da escola formado em alguma coisa. Mas não é só aquele ensino técnico, né? Que tem Senai, Senac, sei lá, essas escolas que fazem isso. Não, não é só isso. É importante, óbvio. Mas é você ter, por exemplo, no mercado, escolas que formam vendedores, que formam dentistas, que formam... ter escolas em outro patamar. E o mercado, as escolas nossas aí do ensino médio, agora vai mudar um pouco a grade curricular, acho que para esse ano ou para o ano que vem, se eu não me engano. Mas essas pessoas que entram nas empresas, elas entram muito mal preparadas. Elas terminam o ensino médio e param de estudar. A maioria delas vai parar de estudar. E aí você, empresário, não entende que o tempo todo você vai ter que formar profissionais. Você vai ter que treinar, você vai ter que desenvolver, você vai ter que puxar esse cara, vai ter que treinar esse cara, porque a sua função, a partir da tua contratação, é de formação. A grande, né,
a grande situação empresarial do Brasil, nós somos, nós enquanto empresários, somos obrigados a sempre pensar o seguinte: a minha empresa é uma empresa de formação. Se você pega as grandes empresas como exemplo, elas são todas, a maioria delas, de formação. O cara pega o cara num cargo menor, vai desenvolvendo esse cara para ele crescer, vai instigando esse cara, vai instigando o autodesenvolvimento nele, vai instigando para que ele busque conhecimento para ele crescer dentro da empresa. Você não. Você tem uma vaga de gerente, você quer ir no mercado e contratar esse gerente. Pô, e sua equipe que está aí? Se você tivesse desenvolvido eles para eles assumir uma vaga como essa? É claro que às vezes não dá, e até estou passando por isso. A gente está numa movimentação aqui que faz parte. Não estão preparados. As pessoas que estão comigo não estão preparadas. Não quer dizer que seja ruim, pelo contrário, mas neste momento não estão. E talvez você também vai passar por essa situação, faz parte. Agora, o mais importante é você ter a consciência tranquila que você está buscando a formação delas, instigando que elas estudem, instigando que elas busquem conhecimento, mostrando que existe outro caminho. Por isso que contratar pessoas com experiências, a gente está falando de vendedor, tem esse problema. Eu falo isso com tranquilidade, Eu entro na pequena empresa e entro na grande empresa, não tem diferença nenhuma o atendimento. Nenhuma. É ruim na pequena e é ruim na grande empresa. E aí eu vou fazer um parênteses rápido. Eu estive esse final de semana numa grande empresa comprando um tênis para mim. Cara, eu gostei muito do atendimento da pessoa que me atendeu. Sabia meu nome, perguntou meu nome, sempre me chamou pelo nome, falou, pegou, perguntou, tirou dúvida. No final o cara vendeu. Só que isso não é a realidade. A maioria dos vendedores são muito mal preparados na pequena e na grande empresa. E aí você faz o seguinte: mas eu quero contratar um vendedor com experiência. Você acha que um vendedor top mesmo, ele fica parado, ele está desempregado? Não está, os tops estão empregados. O que você acha são pessoas normalmente menos preparadas. Então você vai ter que assumir a responsabilidade como formação de desenvolver essa pessoa. E aí o que acontece? Você quer contratar, acha que essa pessoa já vem preparada, porque não vem. Ela não vem preparada. As pessoas entram nas nossas empresas totalmente despreparadas. É o que a gente chama aqui de M1. Um dia eu vou falar para vocês de M1, M2, M3, M4. E aí o cara entra em M1 na sua empresa, ele entra muito bebezinho, tem que aprender tudo. Você talvez não tenha paciência. Então, é uma junção de coisas, uma junção de problemas, né? uma junção de situações que nós vivemos. Mas como resolve, Gilberto? Com aqueles 3 pontos que eu comentei. Sabendo fazer uma boa abertura de vaga, sabendo um bom processo seletivo e, por último, conseguindo, principalmente, conseguindo mostrar para essa pessoa numa integração com a sua empresa legal. Com esses 3 pontos, você vai conseguir desenvolver o seu negócio muito. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente está vivendo e você, né, que precisa se preocupar, porque todo empresário, cara, ele tem que se preocupar sim em contratar bem, em saber demitir, mas principalmente em ter boas pessoas do lado. E é isso que a gente às vezes não observa, né? É isso que às vezes a gente não vê. Beleza? Então, como eu sempre falo, né, que a gente traz para vocês aí as melhores estratégias. Sempre a ideia é trazer para vocês aqui meia hora de conteúdo, né? Eu acho que fica um conteúdo bacana. A gente está trazendo para vocês de uma forma muito clara, muito transparente, não só falando, estou trazendo prática. Mostrei para vocês como contratar um bom vendedor. Já que você quer contratar, você vai no mercado buscar, busca nesse perfil. Se não achar, forma dentro de casa, forma pessoas muitas vezes sem experiência. É legal, cara, é muito gostoso. Tem que aprender. Mas como eu aprendo? Cara, dia a dia. A gente só aprende a fazer alguma coisa quando a gente pratica várias vezes. Contratar para mim lá atrás era muito difícil. Hoje é muito simples. É claro que a gente erra, normal. Toda empresa, até a grande empresa que faz aqueles testes mirabolantes que só não descobre qual por quê. Mas o mais importante é
você entender que é um processo contínuo de melhoria. Precisa se começar. Começou hoje, daqui 2, 3, 5, 6 meses, você já vai estar mais experiente. Daqui 2 anos, você já tem muito mais experiência. Até falei de manhã para minha mentorada isso. Eu falei, ó, daqui 1 ano você pode estar aqui, mas daqui 2 anos você pode estar nesse lugar. Ou daqui 1 ano você pode estar na mesma, ou pior. Para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que começar. Se você quer contratar alguém bem, se você quer contratar alguém com experiência, você tem que lembrar que a sua empresa é uma escola e que você vai ter que desenvolver sim algumas coisas, algumas competências dentro desse colaborador e o tempo todo cobrando, e o tempo todo para ele desenvolver, o tempo todo que ele abra a mente dele, mas buscando exatamente esses pontos. E empresário, precisa-se aqui, portanto, entender que a sua empresa é uma escola. Você tem que entender que a sua empresa é uma escola. Ah, mas como assim escola? Porque quando você entender que a sua empresa é uma escola, você vai se desenvolver mais. Certo? Então é isso. Quero agradecer todo mundo aí que sempre está aqui presente, cara. A gente, graças a Deus, aí já tá muito legal, né? Nossas lives, a gente, como vocês sabem, fazemos aí diariamente. E gostaria de convidar vocês aí para compartilhar a página, né? Para curtir a página, para trazer pessoas que vocês conhecem para a nossa página, porque isso faz a diferença para mim, né? Faz a diferença para o projeto Empresa 3.0. Eu de verdade, cara, eu sou um cara que acredito no empresário brasileiro. Eu estou procurando um negócio aqui. Eu sou um cara que acredito no empresário brasileiro. Eu acho que o empresário brasileiro, apesar de todos os problemas que a gente tem muitos problemas, a gente sobrevive, né? E consegue aí fazer muitos empresários bons lucros, né? Consegue fazer bons resultados. E é isso mesmo, a gente tem que pensar, é assim, né? E você que está aí e que se preocupa, né, com o mercado, se preocupa com as outras empresas, às vezes tem um amigo aí empresário, divulga ele, divulga a gente. Fala, ó, esse cara que faz live todos os dias, tal horário, você está com dificuldade nisso, ele fala sobre, porque isso não só vai me ajudar, mas vai ajudar o seu amigo, né? O seu amigo. Cara, é assim, eu tenho uma coisa por mim, né? Não sei o que vocês pensam. Eu acho que o grande segredo da gente melhorar enquanto profissionais, ou enquanto pessoas, perdão, é a gente ajudando outras pessoas, né? Quando você começa a ajudar outras pessoas, automaticamente a sua vida melhora muito. Eu falo com tranquilidade, porque é exatamente assim que eu penso no meu negócio, né? Tanto que a nossa missão aqui na empresa é desenvolver talentos humanos, né? E não é à toa, porque realmente, cara, eu quero que as pessoas se desenvolvam, eu quero que as pessoas busquem conhecimento. E quantos vendedores eu já formei aqui na minha empresa, muitos, mas me formo com felicidade, não tem problema se a pessoa não está aqui comigo mais. O mais importante é que o resto da vida, aquela pessoa que trabalhou comigo, ela vai lembrar que ela passou um período aqui e que quem deu a primeira ou a 20ª oportunidade dessa pessoa foi a minha empresa, porque aqui a gente realmente se preocupa se a pessoa está ou não está se desenvolvendo, né? Então é isso. Beleza, gente? Então quero agradecer vocês, agradecer todo mundo aí, tá sempre aqui com a gente, tem bastante pessoas, né? Que sempre estão aqui com a gente, que sempre, enfim, muito obrigado aí, boa noite. E mais uma vez eu vou dizer, demite aí seu melhor vendedor, seja maluco igual eu fui e me conta depois lá no chat. Tamo junto, obrigado aí, boa noite, boas vendas para todos e até logo.